O que é linguagem? Bom, ao respondermos esta pergunta, é importante que voltemos para Gênesis capítulo 1, versículo 16, no qual está escrito: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Somos como somos porque somos semelhantes a Deus. Falamos, pensamos, imaginamos, nós planejamos e tantas outras características. E uma delas é a linguagem. E como Wayne Grudem falou em Teologia Sistemática, o fato de ser o homem à imagem e semelhança de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Partindo dessa verdade, nós podemos entender que é necessário termos dois pressupostos importantes para pensarmos acerca desta pergunta. O primeiro pressuposto é que a linguagem é algo inerente do ser humano desde o início, conforme Deus nos criou. Toda criança ela tem a habilidade da linguagem, está inerente em si. O segundo pressuposto, que parte do primeiro, é que somos responsáveis por desenvolvermos a nossa linguagem e também das crianças. Agora vem a pergunta: o que é linguagem? Irei usar aqui o livro da Suma Gramatical, escrito por Carlos Nobre, no qual, em uma das notas de rodapé, ele escreve: sempre que usamos linguagem como inicial maiúsculo, a palavra terá o sentido de arte da fala. Sempre, porém, que usarmos linguagem com inicial minúsculo, a palavra ou será sinônima da fala ou englobará a fala e a escrita. Então, linguagem, ela tanto abraça a arte da fala, que é o meio que nós utilizamos para nos comunicar com as outras pessoas de forma direta, e também a arte da escrita. Compreendendo esta ideia que ele escreveu, podemos entender a linguagem como um meio que nós utilizamos para comunicar as ideias que há em nós. E não somente isso, através da linguagem nós nos relacionamos. Se lembrarmos em Gênesis capítulo 1, iremos nos lembrar que a partir daquele capítulo, Deus nos mostra que somos criados para termos relacionamento com Ele. E este relacionamento acontece através da linguagem. E não somente com Ele, mas também com o seu povo. Por esse motivo, é importante desenvolvermos a linguagem. Através dela, seja da arte da fala ou da arte da escrita, tudo acontece. Na Suma Gramatical, o autor também escreve uma frase muito importante para a nossa reflexão, do qual está escrito: fosse o homem, por natureza, um animal solitário, bastaria pensar para ter notícia ou conhecimento intelectual das coisas. Mas não é, senão que, em decorrência de sua natureza intelectual, é também um animal político ou social. Razão porque seus conceitos, suas proposições, suas argumentações, tudo isso mediante o qual ele conhece e compreende a realidade, ou pode ordená-la na medida de suas possibilidades. Há de ensinar ou manifestar-se aos demais e aprender-se ou receber-se deles. A linguagem, como algo inerente de nós temos a necessidade de desenvolver. E ao desenvolvermos, ela irá nos conduzir a viver em comunidade. Comunidade é algo que está no plano de Deus. E essa relação não somente acontece com as pessoas que estão vivas, acontece também através dos livros de autores que já não estão entre nós, ou daqueles dos quais a gente não tem a possibilidade de ter um relacionamento direto. Mas, em todos os objetivos, existe o enriquecimento da alma, o crescimento. Iremos, ao longo desse bloco, pensar o que é linguagem e também pensar por que somos responsáveis
e como nós podemos desenvolver a linguagem nas crianças. E ao terminar esse vídeo, gostaria de destacar 3 lições que nós podemos aprender ao longo dessa pequena reflexão. A primeira lição é que a arte da fala é resultado da criação de Deus e não resultado do desenvolvimento que alguns autores defendem, como um livro que é best-seller chamado Homo Sapiens, onde o autor fala que nós somos resultados de uma evolução que aconteceu bilhões de anos. E uma dessas revolução, ou corrigindo, evolução que ele fala é a linguagem e o pensamento. Na verdade, não. Ao olharmos para as Escrituras e percebermos, iremos aprender que a linguagem já é algo inerente nosso. O segundo ponto é que nós podemos aprender é que, através da linguagem, Adão possuía um relacionamento com Deus. Ele se revelou através do seu Filho, e as Escrituras Sagradas revelam, apontam e nos faz conhecê-lo em seu Filho Jesus. Por esse motivo, ao desenvolvermos a linguagem em nós, a linguagem escrita especificamente, desenvolver a leitura é essencial para uma vida cristã. E iremos perceber ao longo desse tempo junto que um lar onde existe a dedicação, a leitura e a bons momentos, um lar rico cada vez mais com o que há de melhor, é essencial e importante. Irá influenciar a forma como vivemos diante de Deus e com Deus. A terceira lição é que, ao olharmos os primeiros capítulos de Gênesis, somos levados a olhar a queda que nos corrompeu. Fomos corrompidos pelo pecado e todas as áreas foram alcançadas, e uma delas é a linguagem. A linguagem nossa é corrompida. Mas, logo nos primeiros capítulos, o Senhor nos mostra que podemos ter esperança em seu Filho Jesus, que nos traz a redenção. Não seremos perfeitos aqui, mas através de Cristo, nós podemos refletir ao Senhor, de forma imperfeita ainda, mas no futuro, de forma perfeita. Continue essa reflexão, não deixe de estar fazendo um exercício após esse vídeo, que irá auxiliá-lo na reflexão daquilo que falamos neste tempo.